Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Homem-Aranha Renove Seus Votos. Mas antes de começar a falar sobre o quadrinho em si, quero fazer alguns comentários para contextualizar. O seguinte, os quadrinhos de super-herói, eles vivem numa tensão constante, né? Uma tensão entre inovação e permanência. O que acontece, né? Há uma cronologia, histórias publicadas, sei lá, há 50, 60, 70 anos, um personagem que foi tipificado na sua origem, por exemplo, o Super-Homem, o Batman, o Homem-Aranha, e mudar o personagem é sempre um desafio, né? Porque, por exemplo, mudar pode significar descaracterizá-lo, ou seja, fazer com que o personagem se torne outro que não aqueles que os fãs gostam. Ao mesmo tempo, se tudo ficar do mesmo jeito, o personagem fica datado, por falta de termo melhor, e o pessoal perde o interesse. Acontece o seguinte, né? Stan Lee, quando começou a Marvel, ele falava sobre ilusão de mudança. O que ele dizia, né? Que devia parecer que as coisas estavam mudando, né? Mas depois de um certo período, tudo deveria voltar ao mesmo. Esse período, salvo engano, era de 5 anos, porque esse era o tempo que o público levava para se renovar. Acontece que hoje em dia, o público permanece, né? Então tem gente lendo há 15, 20 anos quadrinhos. Eu leio quadrinhos há 20 anos, por exemplo, né? Então, tem, né? Acontece que, assim, as mudanças ocorrem, né? Umas são mais sutis, outras menos sutis, umas agradam, outras desagradam. O personagem, às vezes, faz isso que o Stan Lee falou, né? Volta ao mesmo, né? Tem todo um arco, no final do arco, volta ao mesmo. Mas é o seguinte, né? No caso do Homem-Aranha, essas mudanças são visíveis, né? Na trajetória do personagem. Ele começou adolescente, foi para a faculdade, e ele tornou-se amigo de pessoas que o perseguiam na adolescência. E uma das maiores mudanças do personagem foi o casamento, né? Que foi feito pelo David Michelinie. E, ao que tudo indica, o casamento nos quadrinhos, nas revistas em quadrinho, aconteceu porque o Stan Lee ia promover o casamento nas tiras de jornal. Acontece que muitos editores desgostaram do casamento. Acharam que o casamento quebrou a identificação com o público, que o casamento do personagem tornou difícil criar certas aventuras para ele. Não teria mais casos amorosos, por exemplo. Não teria tensões românticas com personagens novos. Mas, né, o Joe Quesada, por exemplo, que foi editor-chefe da Marvel durante muito tempo, ele era um desses que resistiam ao casamento, né? E acontece que tudo foi desfeito no final da fase do Straczynski, num roteiro que teve parte do Straczynski, parte do Joe Quesada, que foi o famoso pacto com Mephisto, né? E esse pacto com Mephisto gerou forte resistência dos leitores, que consideraram aquilo uma involução do personagem, né? Que vejam que ele nunca tivesse sido casado. Em Guerras Secretas, naquela história de Jonathan Hickman, que o multiverso foi destruído, foi criado um mundo bélico com pedacinhos de várias realidades, houve uma história que mostrou o Peter e a Mary Jane casados e com uma filha. E essa história, né, na verdade, foi o Dan Slott que escreveu, que mostrou como que as coisas poderiam ser, né? E após Guerras Secretas, essa família Aranha que surgiu nesse tie-in aí dessa história, escrito pelo Dan Slott, ganhou uma mensal. E os 5 primeiros números dessa mensal, dos Estados Unidos, né, são publicados aqui nesse encadernado. Essa Homem-Aranha Renove Seus Votos é escrita pelo Gary Conway, que é um veterano escritor do personagem, e desenhada pelo Ryan Stegman. Deixa eu mostrar um pouco a arte do Stegman para vocês. Olha só, aqui está a arte do cara. Deixa eu mostrar mais algumas páginas. Olha só, está aqui, mais um pouquinho, né? Eu pelo menos curto a arte dele. Salvo engano, ele vai assumir o Homem-Aranha, né? O título principal. Posso estar enganado, mas pelo que eu lembro... Não, na verdade não é ele não. Eu confundi. Eu acho que é o Ryan Watley. E aqui eu estou misturando os Ryans, né? Mas eu curti a arte do Stegman nessa história aqui. Bom, de todo modo, vamos comentar agora a história, né? Particularmente, assim, né? Eu gostei muito disso aqui. Muito, né? O roteiro do Conway, ele mescla ação, mescla drama, né? Traz o Peter que nós conhecemos numa situação totalmente nova. E a química entre os personagens, entre o Peter, a Mary Jane, a Anne May, que é a filha deles, né? Funciona muito bem, cara. É muito bom. Nos 3 primeiros números, nós temos uma mesma situação, e nós vemos o ponto de vista de cada um dos 3 personagens. Na verdade, vai haver uma
um confronto, né, com topeira no centro da cidade, e nós vemos esses três personagens antes desse confronto um pouco, né? A primeira é dedicada ao Peter, a segunda é dedicada à Mary Jane e a terceira é dedicada a Annie May, né? E é legal porque, como já é entregue na capa, os três são super-heróis, né? A Mary Jane ganha uma identidade heróica, que é a fiandeira, e isso acontece porque ela tem acesso aos poderes do Peter, isso é explicado aqui na história. E há um tom de sitcom nessa história, nessa comédia de costumes, né? Nós vemos várias situações do cotidiano de jovens pais sendo mostradas de maneira muito interessante. Eu ri alto em algumas, assim. Cara, isso aqui tem um tom leve e tem situações interessantes, tanto para a família do Homem-Aranha quanto para os coadjuvantes. Por exemplo, por exemplo, a história de uma coadjuvante que se tornou uma mãe solteira, a Glory, né? Salvo engano, é ela assim. Além disso, a situação do Norman Osborn, na verdade do Norman Osborn, né? O filho do Harry Osborn, que se torna uma criança prodígio, dona da Oxcorp, assim, é bacana isso aqui. Eu, pelo menos, assim, me diverti muito, assim. E o Conroy, ele mostrou como é que boas histórias podem ser produzidas com Peter casado. E melhor que muitas das histórias que foram feitas pós-pacto, né? Sei que a questão não é só a qualidade das histórias, né? Mas da identificação do personagem com o público, né? Mas ainda assim, renove seus votos, sei lá, vai arrancar sorrisos dos fãs de longa data, assim. Porque tem é o Peter que nós conhecemos numa situação de evolução, né? Nós vimos como é que seria o Peter casado com uma filha, né? Bom, mas esse sorriso que eu tô falando não é só dos fãs de longa data. Esse gibi aqui não é só para quem, sei lá, leu Homem-Aranha há 50 anos, né? A história é bem divertida e acessível, assim. Inclusive, quem quiser pode começar a ler por aqui. Mas há o tie-in das Guerras Secretas, que também tem o título de Renove Seus Votos, né? Há vários elementos que aparecem nessa história, que estão nesse tie-in, mas ele é fácil de achar, seja pela internet, em sebos. Como eu falei, eu gostei bastante disso aqui e eu estou torcendo para que venha logo o segundo volume. Bom, isso aí que eu tenho para comentar. Deu para ver que eu fiquei empolgado, né? Já falei que o Homem-Aranha é meu personagem favorito. Ler isso aqui, então, foi, sei lá, foi... Não estou conseguindo pensar numa metáfora, né? Mas, sei lá, foi dar algo muito bom para alguém que gosta daquilo. Sei lá, não estou pensando na metáfora. Bom, ficou ruim isso aqui. Mas, é o seguinte, né? Bom, deu para entender o que eu quis dizer. De todo modo, se você gostou do vídeo, deixa o teu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. É isso que eu tenho para dizer. Um abração e até o próximo vídeo.